Bom, gente, agora a gente vai para as apresentações dos grupos. A gente tem 6 grupos, e daí, primeiro grupo que quiser se apresentar. Lembrando que a gente vai ter o relatório de. É ruim, né? A gente vai ter o relatório de cada grupo, porque vai ser aquilo que nós vamos, né, nos orientar para fazer a execução do nosso trabalho, da nossa organização aqui em Criciúma e região, porque a gente aqui está além de Criciúma, né? A gente tem aqui outros municípios participando. Então, a gente, bem tranquilo, gente, qual seria o primeiro grupo aí para se apresentar? A gente está pensando de 5 minutos, tá? Para cada apresentação. E daí a gente fecha esse primeiro bloco aqui da nossa tarde. Por favor, então, se apresentem. Fala com o nome. Acho que a dupla apresentação é o nome da localidade, né? É Robson Guglielmi, do Balneário Rincão. Certo? Nós somos mais conhecidos por Cabinho, do Balneário Rincão. Cabinho. Quem não conhece o Cabinho no Rincão? Gente, nós somos do grupo Meio Ambiente e Cultura e a gente se juntou aqui para esses 3 desafios. Pensando regionalmente também. Articular a criação de um movimento, uma ONG, para combater o retrocesso ambiental, implementar projetos na construção de uma ecologia integral. Só para explicar essa primeira, porque hoje nós somos um movimento do Morro do Céu, mas não somos uma ONG, pessoa jurídica. Então, quando precisa entrar com uma ação, fazer projeto, busca de verba, então a gente, nesse sentido que a gente quer estabelecer. 2, estabelecer relação com outros movimentos com identidade de pauta. A gente sabe que na região carbonífera aqui tem muito problema ambiental, então se juntar com Araranguá, Siderópolis, um exemplo aqui é Uruçanga, que tem muito problema também já de rejeito de carvão da época, Lauro Miller. Então é procurar onde já tiver ONG, a gente estabelecer esse vínculo. 3, construir uma plataforma de políticas públicas para apresentar aos candidatos, prefeitos e vereadores na próxima eleição 2024. A gente não quer retrocesso ambiental, estabelecer isso já na próxima eleição. Elencamos aqui também 3 para a cultura, que uma é mapear um inventário em Criciúma e região dos grupos e movimentos culturais, aqueles independentes e alternativos que já estão atuando. 2, divulgar as leis de incentivo à cultura. 3, fiscalizar, acompanhar e inserir-se nesses movimentos. Então é só para dar um pitaco aqui na cultura sobre isso. Valeu, obrigado. O próximo pode ser na sequência aqui, né? Não? Boa tarde a todos, a todas. Agradeço a minha equipe da colônia, a equipe do Balneário, bem fortinha e gordinha ali. Os desafios da pesca artesanal são muitos, nós somos da colônia de pescadores, mas 3 são muito importantes. A pescadora artesanal não consegue se incluir nos programas sociais do governo, porque como se presume que cada pescador pesque pelo menos um salário de peixe por mês, ele não se enquadra em programas sociais. Precisa modificar essa legislação, não sei de que maneira a gente pode lutar por isso. Nós, enquanto entidade, estamos lutando em nível nacional, mas precisamos de ajuda dos movimentos sociais. A segunda, a primeira já é consequência dessa, a categorização e organização dos pescadores artesanais. Até hoje, o IBGE não conseguiu definir o que é o pescador artesanal. Então, ele não está incluído
nos dados do IBGE, não se sabe quantos pescadores, não se sabe quem que eles pescam, não se sabe onde é que eles estão. Essa categorização junto ao IBGE também depende da força do povo. E muito grave para nós é a preservação ambiental. Nós somos pescadores extrativistas, precisamos de políticas públicas que nos orientem, de leis de compensação para que a gente não arranque o último peixinho lá no mar, porque o pescador precisa comer e o peixinho precisa viver. E a gente precisa que o pessoal ligado às coisas do meio ambiente nos ajudem a fazer isso de forma mais adequada. É isso aí. Muito obrigada. Ali, grupo do companheiros. Se não quiser falar aqui, que fica ruim, mas pelo menos aqui, tá, gente? Para poder transmitir. É isso, Beto? A gente é o grupo da questão de moradia, questão urbana, parte dos bairros. Das dificuldades que a gente listou foi a dificuldade de mobilidade urbana. Criciúma, a gente teve bastante dificuldade de mobilidade urbana, apesar da gente ter uma linha de ônibus de amarelinho na avenida. A gente teve bastante corte na questão de ônibus dos bairros. A gente teve linhas nos bairros que foram cortadas durante a pandemia. A gente tem toda a questão de a gente não ter cobrador, então da gente precisar da carteirinha ou de cidadão, ou carteirinha de professor, ou mesmo a carteirinha de estudante-professor ali, que até dá uma reduzida no custo. E além de ter sido cortado gastos dentro da parte dos ônibus, a gente não teve uma diminuição da passagem. Pelo contrário, a passagem sempre aumenta aqui em Criciúma. Então a gente tem bastante problema com a questão de mobilidade urbana. A gente colocou como uma segunda dificuldade a chegada à periferia e até uma questão geográfica, por questão de ter vários bairros em Criciúma que são realmente muito afastados. E a gente muitas vezes não tem uma boa comunicação entre os próprios bairros do centro. Quando eu falo centro, não só o centro, mas os bairros ligados pela avenida, com bairros que são mais afastados. E até os próprios bairros que têm fronteira com outros municípios em Criciúma. E a gente listou como uma terceira dificuldade a assistência à questão da população de rua. Quem anda por Criciúma, seja em qualquer região de Criciúma, vai perceber o aumento da população de rua. Qualquer pessoa de Criciúma vai perceber isso. Tu anda, a cada esquina tem uma pessoa em situação de rua, seja dormindo em alguma marquise ou pedindo no sinal. Daí, como a questão do desafio, a parte do plano diretor, uma maior participação popular dentro do plano diretor, até para tentar barrar a questão, a gente pontuou aqui para tentar barrar a questão do avanço da especulação imobiliária em Criciúma. Um desafio que a gente listou foi como a gente vai chegar nas periferias, como a gente vai chegar nesses bairros periféricos. A gente tem muito bairro periférico em Criciúma, e como nós do CMP, a gente chega nesses bairros, como a gente tem contato com essas populações. A gente pensou, dentro desse desafio, a questão de chegar dentro das associações de moradores, do CMP, ocupar as associações de moradores. Bom, dentro dessa ainda parte do desafio de como chegar na periferia, a gente pensou na construção de centros culturais, construídos pela própria Central de Movimentos Culturais. E ainda a gente pensou em questões de cozinha solidária. Daí a gente pensou em parcerias com o movimento sindical, com igrejas, e tem o último tópico que eu não consegui ler. Eu acho que é partidos políticos. E é isso. Foi isso que Aqui. Precisa? Mas aqui, eu acho que não precisa, só por causa da transmissão. Deixa eu fazer o teste. Bom, acho que aqui não falha.
Zé aqui vai falhar. Bom, boa tarde novamente, né? Então, a nossa grupo de proximidade, nós já até brincamos, se fosse por afinidade, nós ia lá para a mesa do bar, mas aí nós resolvemos se comportar. Então, a gente ficou, nós do movimento sindical, né, que eu vou fazer a primeira parte, depois vou passar para a companheira Yara falar um pouquinho da questão racial. Enquanto movimento sindical, a gente tem discutido muito a questão da formação de base, né? Porque hoje o movimento sindical está envelhecido e a gente fala, mas a gente não vai conseguir trazer ninguém novo se a gente não for através da formação para dizer para esse jovem o que é o movimento sindical, qual é a história da classe trabalhadora. Então, o primeiro desafio que a gente vê enquanto movimento sindical é isso, é formação de base, com objetivo de renovação. O segundo é ampliar os debates para as comunidades, né, discutindo a história da classe trabalhadora e os direitos trabalhistas, porque muitos trabalhadores ainda acham que a carteira assinada e os direitos trabalhistas foram dados pelos governos ou simplesmente foram caídos do céu, que não foi pela luta de classes que isso veio sendo construído e que nos últimos tempos, né, tem sido dilapidados e retirados de uma forma vergonhosa, né, que a gente acompanhou com reforma trabalhista, reforma da Previdência, terceirizações, não só no privado, mas no público. Então, a gente tem visto isso e essa é um segundo desafio do movimento sindical. A terceira é uma discussão sobre a solidariedade de classe entre as entidades sindicais. Porque o próprio movimento sindical hoje faz algumas atividades, vamos dizer, estanque. Se a atividade me interessa, eu participo. Se a atividade não me interessa, eu não participo. Se vai ser alguma coisa referente à minha categoria, eu estou lá. Se não é da minha categoria, eu não estou lá. E aí a gente tira por essa atividade de hoje, né? Que não é uma atividade, quando a gente está aqui discutindo o movimento popular, é um link todos os movimentos com essa central dos movimentos populares. Então, as entidades sindicais também estão nesse elo, né? E que a gente precisa debater isso lá no movimento sindical e até coloquei que eu estou aqui enquanto representante da CUT Regional Sul. Tentarei levar o debate para lá, João Paulo, para que a gente possa se aproximar desse movimento que está aqui sendo construído. Eu só queria dar um pitaco no grupo anterior e colocar como mais um desafio a gente voltar a reativar o Mutuc na cidade, né? Porque as centrais sindicais foram retiradas, né? Principalmente a CUT de dentro da organização do Mutuc, né? Que tanto combateu com Célia Elias, com Edgar, né? A questão da passagem das condições no ambiente aqui em Criciúma, né? Que muito se ajustava a passagem, mas sem dar condições do pessoal circular. E a gente sabe quem é que anda de ônibus, né? Não precisamos dizer. Então vou passar para a Yara agora seguir a pauta. Olá. Grande desafio do movimento negro, combate ao racismo. Nós estamos em Santa Catarina, fazendo propaganda do Vale Europeu, que aqui nós somos de descendência europeia, a influência europeia, alemã, italiana, como se Santa Catarina fosse totalmente branca. Santa Catarina não é branca, o Brasil não é branco, nós somos a maioria da população, mas embora isso, nós estamos excluídos dos espaços. Na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, no meu município e no município de vocês. Então, nosso grande desafio é o combate ao racismo. Que aí a gente fala, né, do racismo estrutural,
que as pessoas não se dão conta que elas estão tendo uma atitude racista, elas fazem parte do movimento sindical, elas fazem parte do movimento partidário, mas, embora isso, elas são racistas e não se dão conta que nós fomos constituídos uma sociedade racista e nós reproduzimos, né? O papel do Estado, que é o racismo institucional, as instituições. Nós temos agora um Ministério da Igualdade Racial, mas a gente sabe que o desafio é muito maior, porque quando se pensa em políticas públicas, é a função do Estado. O Estado precisa. O que os municípios, o que o Estado, o que o governo estadual tem feito? O nosso governo estadual agora, a Fundação Palmares, que agora está reconstituída, né, enviou um ofício para o governo do Estado para ele estar participando de uma ação da Fundação Palmares. E o governo de Santa Catarina não respondeu, não sentiu interesse em participar. Significa dizer o quê? Santa Catarina não existe negro e nós negros não temos interesse nisso, porque isso é coisa de negro e Santa Catarina é um estado branco. Então, isso é o racismo institucional. A homenagem que nós tivemos em Florianópolis, não sei se todos aqui sabem, mas Antonieta de Barros, mulher negra, primeira deputada, feminista, combativa, e a Câmara de Vereadores de Florianópolis resolveu homenagear com a medalha Antonieta de Barros a nossa deputada Campanholo. O que Campanholo tem a ver com Antonieta de Barros? Embora o movimento negro fosse lá para a Câmara de Vereadores, eu que não sou de Florianópolis estava lá e vi eles aprovarem a homenagem para a deputada Campanholo e uma outra deputada branca, racista, elitista, homofóbica, e ela recebeu a medalha Antonieta de Barros, né? Então, o nosso grande desafio também é esse. Enquanto Estado, o que o Estado está fazendo? Um outro desafio, ir além, ampliar o debate. Eu acho que apareceu nos outros grupos. Não é nós irmos lá para a comunidade dizer o que nós queremos que a comunidade faça ou ouça. É ouvir a comunidade e saber que lá existe uma população pobre, negra, periférica, que não está tendo acesso. E às vezes a gente precisa ir para lá e também ouvir, construir junto com eles algumas pautas que são importantes no combate ao racismo. E valorização da história e da cultura da negritude. Nós estávamos falando, este aqui é um clube negro, criado e fundado por homens e mulheres negros, que não podiam entrar dentro do clube dos brancos, e nós tivemos que construir o nosso espaço de luta. Então, esse clube aqui é símbolo da resistência dos homens e mulheres negros. E é preciso valorizar a cultura. Os nossos clubes negros de Santa Catarina, eles estão, alguns abandonados. E eles estão sobrevivendo à força da nossa luta. O Juarez está aqui, o Regi está aqui, nós fazemos parte. O Juarez faz parte de duas lutas. Da luta do sul do estado e da luta lá do nosso União Operária, que completou 86 anos. O Clube de Laguna tem mais de 100 anos. E onde é que está a história? A contribuição dessa população para a história de Santa Catarina. Então, vamos abandonar esses clubes negros. Carnaval não existe. Não vamos nem falar do nosso prefeito, que o que ele fez com o Carnaval de Criciúma, porque isso é gastar dinheiro, né? Mas para alguns shows, para privilegiar uma população branca, eles trazem. E muito. Então, seria essa parte, né, de valorização da cultura negra, da história e da luta dessa população. Acho que era isso. Esqueci de alguma coisa? O exemplo maior, né? A questão do Criciúma Terra do Carvão, que foi colocado no momento da mineira, né? Aquele mineiro que hoje está lá no jardim, meio do mato, estava em segundo pedestal. Um obelisco bem grande. O prefeito decidiu, talvez por ser o mineiro deles, não poderia ficar lá. Aquela estrutura foi demolida, aquele mineiro veio para cá e não contente com isso, eles foram colocados no chão. O chão é ali abandonado, meio do mato, e não se fala disso. Então, em cima do carvão, foram os mineiros na sua maioria negra, que construíram a riqueza,
nem quem é um mineiro, não tem nem o nome dele, não tem do porquê, nada. Então, isso é o sinal do racismo, né? Nas estruturas de poder, na estrutura de classe. E aí a gente não vê, por parte de prefeito, por parte de Câmara de Vereadores, nenhum projeto, nada, para realmente reativar essa questão da história, né? Talvez vai ter que ser nós negros de novo, fazendo a luta para que o nosso negro volte aonde ele deveria estar. Aí só para concluir também, lembrar que todas as conquistas que nós temos, políticas públicas, ação afirmativa, cota para negros na universidade, no serviço público, tudo isso foi nossa conquista. Nenhum governo, seja ele de direita ou de esquerda, nos deu nada. Se nós não fizéssemos a luta enquanto movimento, enquanto população negra, nós ainda estaríamos na senzala, que é o que nós estamos vivendo agora com a escravidão, que nós estamos vivendo na escravidão moderna que a gente está vivendo. É isso, obrigada. Obrigado. Bom, representando aqui o movimento estudantil junto com a juventude, a JPT, né? Movimento estudantil do IFSC, Grêmio e Centro Acadêmico, e também a Comissão de Diversidade e Direitos Humanos, né? A gente listou algumas coisas que a gente tem tido dificuldades, tem tido alguns problemas lá dentro do IFSC, e a gente vê que a gente pode estar contribuindo, a gente precisa de contribuições das comunidades aqui presentes, e a gente também pretende também ajudar essas comunidades. Então, um dos principais pontos que a gente colocou, a gente tem tido dificuldade do IFSC desde o ano passado, por exemplo, né? Na verdade, desde da entrada do governo Bolsonaro, são a questão dos cortes de verba, né? O ano passado, foi uma crise, a gente teve a maior crise que a gente teve já dentro do IFSC, né? Ao ponto que estava chegando no final do ano, quando o Bolsonaro já estava cortando tudo quanto é coisa como forma de vingança, né? Chegou no momento que estavam desligando as luzes dos corredores porque eles tinham que economizar energia, né? Antes, o campus fornecia cestas básicas para as comunidades carentes do campus, né? E agora a gente não tem mais esse tipo de auxílio de cestas básicas. A gente, no máximo, tem verba para o PNAE, né? Que no caso é a alimentação que a gente dá ao longo do dia, oferecendo frutas, às vezes um bolo, uma bebida, né? Um suco, mas é o máximo que a gente consegue. Mas ainda tem comunidades lá dentro que ainda necessitam desse tipo de ajuda, né? De cestas básicas, né? Então, a gente tem essa dificuldade por conta dessa crise. A gente tem cortes de verba que foram feitos no ano passado e a gente ainda está se recuperando. A gente está com um novo governo que a gente está conseguindo se recuperar, mas ainda a gente precisa de muita ajuda, né? É uma questão processual, né? A gente tem um processo muito longo, um caminho muito grande ainda pela frente. Outra coisa que a gente pontuou, que por conta desses cortes, né? O ano passado, por exemplo, os terceirizados lá do IFSC, né, que fazem parte, né, de movimentos populares também, tiveram muita dificuldade de se manter ao longo do tempo, né, porque por conta dos cortes de verba não teve verba que veio para as empresas, dessas empresas terceirizadas, né, ou às vezes não são repassados os valores para essas pessoas, e aí a gente tem um projeto lá no IFSC que conseguiu ajudar essas pessoas, os terceirizados, os trabalhadores terceirizados lá, que é o projeto do Canto da Horta, e aqui a gente tem duas representantes do Canto da Horta, que é a Alex e a Kellen, né? Que é um projeto que a gente criou uma horta comunitária, onde quase tudo que é produzido lá dentro da horta, né? A gente direciona para os terceirizados, né? Mas ainda assim não é o suficiente. E a gente vê que a gente pode criar as relações entre esse projeto do Canto da Horta com as comunidades aqui presentes. Porque a gente vê também como esse projeto foi transformador para muitas famílias, né, para as comunidades lá do IFSC, que a gente vê que também pode auxiliar as outras comunidades presentes aqui, né? Então, ampliar essas relações IFSC e as comunidades populares faz muito sentido, porque a gente vê que o IFSC também tem uma grande dificuldade em articular, conversar com as comunidades populares aqui de Criciúma. E isso é visto, né? Até a gente estava comentando que muita gente vê o IFSC como uma coisa fora de Criciúma, uma coisa à par, né? Porque a gente vê que parece uma high society ali, né? Parece um negócio de riquinho.
né? E realmente, a gente olha os números no IFSC, a gente vê que a porcentagem de pessoas da elite está aumentando ali dentro, né? E aí, o que acontece? Acontece o que vem acontecendo de um outro tópico que a gente colocou aqui. A gente teve casos de nazismo lá dentro, né? Pessoas que se acham europeus, eu achei muito boa a tua fala, que se acham europeus, alemães, italianos, e daí ficam reprimindo as pessoas negras lá dentro, né? E são pessoas da elite. A gente vê gente com um colarzinho de ouro, com um bracelete de ouro lá dentro, achando que estão no maioral ali, né? E a gente vê a direção do Campus Criciúma apoiando essas pessoas ainda, né? Então não tem articulação com as comunidades populares, né? A gente está passando por situações de racismo lá, questões de homofobia, né? E o campus não está se movendo para esse tipo de coisa, né? A gente vê que teve casos de nazismo agora, o máximo que pedem aí é para todo mundo pedir desculpa e deu. É isso aí que acontece, né? Agora já está rolando esse caso no Ministério Público, né? Só que a questão é, esse caso está sendo mostrado para alguém? Alguém está sabendo sobre esses casos? Ninguém está sabendo, a gente está sabendo agora porque a gente vem e fala por fora, né? Então, a gente vê que ali dentro do IFSC, né, está muito se colocando apenas o olhar para as elites ali dentro, né? E não está se prestando atenção às comunidades populares, e eles não fazem nem questão de falar com essas comunidades. E só apenas projetos como Canto da Horta, projetos de educação ambiental, projetos da licenciatura em Química, projetos diferenciais dos técnicos estão conseguindo fazer esse contato, mas a gente precisa de mais ajuda. Os movimentos estudantis estão sendo cortados lá dentro, né? Então a gente precisa desse auxílio. E a gente está aberto para conversar com as demais comunidades, inclusive para falar, gostei muito da fala do pessoal da comunidade negra, porque falar sobre a história da classe trabalhadora, falar sobre a história dos movimentos negros é muito importante, né? E a gente tem diversas turmas lá, a gente tem uma quantidade de alunos enorme, e é muito difícil a gente ter esse contato com todos os alunos. São apenas 2 movimentos estudantis lá no campus que realmente fazem esse trabalho, né? E é muita gente para a gente tentar auxiliar, né? Então a gente tem uma licenciatura em Química, que está com cada vez menos alunos, está cada vez mais difícil fazer esse tipo de movimento. E os técnicos em Química é a maior quantidade de pessoas que tem lá, né? A maior quantidade de pessoas são dos técnicos integrados, na verdade. E a gente só tem o Grêmio Estudantil, né? Que está com dificuldade também de fazer esse tipo de movimento. Então a gente vê que essa relação IFSC e comunidades populares é super importante, e a gente precisa ampliar isso. Inclusive para auxiliar nos combates às formas de preconceitos e crimes de ódio que estão acontecendo lá. Acredito que seja isso. Muito obrigado. Bem, pessoal, vou fazer uma fala e depois ela vai passar essa questão do que nós discutimos no nosso grupo de saúde, né? Então, nós estamos numa plenária de movimentos populares. Eu fui convidado para uma plenária de movimentos populares. Eu participo de movimento social popular há muito tempo, há anos, eu não lembro mais quanto tempo. E a gente vem fazendo a mesma discussão. Quando a gente sentou aqui, nós reunimos pessoas que discutem o mesmo tema. Nós reunimos colônia de pescadores, que eu não entendo nada, mas foi a colônia de pescadores que se reuniu. Nós reunimos os negros, onde tinha os negros, né? Mas não é os negros sozinhos que vão fazer a luta deles. Nós temos que estar junto e acabar com essa coisa que está acontecendo. Nós reunimos os estudantes que têm problemas e que nós precisamos participar disso. Nós reunimos entidades aqui que estavam junto e que não têm recurso. Nós sentamos aqui, quando a Bárbara abriu aqui, ela disse uma coisa. Ela disse assim, olha, desculpa pessoal, nós não temos dinheiro, nós não temos recurso, por isso que não tinha nem o microfone, daí tu arrumou o microfone. Nós temos a RSU aqui, né, que é uma rede que discute essas questões, mas não tem recurso muitas vezes para se manter. E nós temos entidades nossas, né, o Reginaldo falou, né, o movimento sindical, por exemplo, não está aqui. A minha vida inteira, praticamente, dentro de movimento sindical, saí aposentado, mas continuo na luta e buscando sempre o movimento sindical. O movimento de saúde, ele precisa de todo esse movimento. Por que nós temos que estar tão dividido? Eu não acho
eu até sugiro que para a próxima a gente possa fazer a discussão do que tem, dos temas que nós temos para ser discutido e todo mundo discutir os temas. Porque senão nós não vamos nos inserir. Nós não vamos nos inserir no grupo de pesca, nós não vamos inserir no grupo de negros, nós não vamos inserir no movimento sindical. Então nós temos que ser um grupo coeso, né? E um movimento que tem recurso, né, tem que financiar. Porque eu vejo deputados e pessoas, inclusive deputados de esquerda, que eles trazem recurso para o Hospital São José, trazem recurso para o Hospital Santa Catarina, trazem recurso para o bairro da Juventude, trazem recurso para entidades que são criadas pela elite, mas eles não estão trazendo dinheiro, inclusive os deputados e pessoas de esquerda, para trazer dinheiro para o movimento estudantil, para o movimento de saúde, para consolidar os conselhos municipais de saúde, para consolidar os conselhos locais de saúde, porque eles estão sendo dominados pela direita. Todos os conselhos locais de saúde dos bairros têm lá dentro o seu prefeito do município, que está tentando cooptar eles, e agora nós estamos tentando fazer isso no município de Criciúma, tentando mudar. Então, eu só sugiro, eu quero só agregar, e eu sempre tive essa dificuldade, né, de conseguir, numa conferência de saúde, por exemplo, que nós não dividíssemos grupo, que nós fizéssemos essa discussão para demonstrar para os profissionais de saúde que eles precisam dos usuários que usam o SUS. E nós temos que fazer isso. Temos que fazer esse consenso e lutar todo mundo junto, porque se o pessoal da pesca lutar sozinho, não vão sair do chão. Se o pessoal, movimento estudantil, sem recurso, não vai sair do chão. E se nós não estivermos juntos, inclusive fazendo isso, nós não vamos conseguir fazer o nosso movimento superar. Eu acho que foi João Paulo que falou aqui, que o nosso movimento tentou derrubar a direita, né, e conseguimos derrubar na eleição, no voto. Mas nós não conseguimos e nós poderíamos ter feito. Quando teve agora a discussão da aposentadoria na França, vocês viram o que deu lá. Vocês viram a guerra que deu na França porque o povo não queria. Agora aqui mudaram a nossa previdência, prejudicaram muita gente. Eu me aposentei, mas não, meus filhos não sei se vão se aposentar na situação que estão. E o povo ficou inerte a tudo que estava acontecendo, né? E nós discutimos no movimento, mas nós temos que trazer quem não é desse movimento, que é o povo, né? E todos para que a gente possa fazer isso. Desculpa mas eu preciso, né? Eu vivo de movimentos, né? Não financeiramente, mas eu vivo para que as nossas políticas sejam feitas pelos movimentos, e muitos movimentos fortes e sérios não estão aqui hoje. Muitas entidades que poderiam estar aqui discutindo não estão, e de repente não tem crédito nisso, como o Reginaldo falou, nem os movimentos sindicais estão aqui dentro hoje. Então a gente tem que repensar isso e tirar daqui uma proposta única de como é que a gente vai fazer um movimento único, não ramificado. Ela vai apresentar agora para nós aqui o que a gente tirou no grupo de saúde. Eu não queria estar no grupo de saúde, porque eu discuto saúde o dia inteiro. Eu queria estar no grupo lá, eu queria estar no grupo de negro, né? Mas não foi assim que aconteceu. Certo. Então, nós colocamos, a gente fez uma discussão também que muitos dos temas que cada grupo defende são transversais, né? E, deve ser defendido por todos, né? E a saúde em si é um tema muito transversal para todos os grupos, né? E a gente, que participa há muito tempo do movimento da saúde, sente a necessidade da ampliação dos conselhos locais de saúde, melhoria do funcionamento desses conselhos, né, ligados às unidades básicas de saúde, que são usuários do Sistema Único de Saúde que devem participar, né, e também o pessoal o trabalhador da unidade participa junto dessa discussão, para construir onde não existem esses conselhos locais, esses movimentos em torno da questão da saúde da população, e fortalecer os que já funcionam. E daí também fortalecer os conselhos municipais de saúde, né, através da eleição pelas entidades, pelos grupos, os movimentos sociais que estão ativos, né, que têm legítima representação, para que escolham representantes desses movimentos para fazer sua representação dentro do Conselho Municipal de Saúde, para estar atuando dentro do Conselho Municipal de Saúde,
para fazer a defesa dos seus interesses em torno da saúde, né? E também que todos os movimentos populares coloquem na sua agenda, né, de ações a participação tanto nos conselhos locais, né, principalmente dos locais, que as pessoas são onde as pessoas moram e vivenciam os problemas de saúde, né, e também nas conferências de saúde, os movimentos tirarem representantes, porque na última conferência municipal de saúde que houve no município de Criciúma, tinha uma representação muito pequena de usuários, né? E todas as pessoas que participam de movimentos são usuários, a maioria delas, né? Vamos dizer, do Sistema Único de Saúde, né? Então, tirar, assim, como agenda dos movimentos, a participação nos conselhos locais, municipais e nas conferências de saúde de seus municípios, como uma pauta mesmo né, para a defesa dos seus interesses. E também aqui eu vou acrescentar que seria como pauta também dos movimentos, a defesa ampla e restrita do Sistema Único de Saúde. Só para terminar aqui, a Conferência de Saúde ocorreu e é o espaço mais democrático que existe em relação à saúde. Sabe quantos delegados usuários do maior município da região foi para estadual? Nenhum. Nenhum. Saiu eu como delegado e saiu a Ana. Eu disse assim, eu tinha outras coisas que eu não conseguia, né? Aí a gente passou para suplente, não foi nenhum delegado de Criciúma. Eu queria saber aqui que levantasse a mão alguém que está dentro de um conselho de saúde, seja ele municipal ou municipal, estadual, enfim. Exatamente. O CISERP, a gente tem que estar trocando ele de lugar dentro do conselho, porque uma hora eles perseguem, porque é usuário, porque não é usuário, mas em determinados conselhos eles são usuário. Então, é uma guerra. Tá? E só para... os conselhos locais, os conselhos municipais de saúde da região, é onde a gente consegue fazer a mobilização maior das pessoas, porque todo mundo precisa de saúde. Quando tu vai fazer uma coisa na unidade de saúde, né, só para na vila, no bairro universitário, Vila São Francisco, se eu não me engano, aqui é Vila, eu não lembro o nome. Oi? É o bairro lá. Nós fomos lá e fizemos uma atividade, porque faltava médico, faltava um monte de coisa. E o pessoal achava que nós éramos, né, e eu sou, né? E todos aqui somos, né? Vocês são de esquerda, não sei o que e tal. Daí eu disse assim, não, qual o problema de eu vir defender saúde? Aí conversamos com eles e dissemos o que nós estávamos lutando pelo bairro. Aí uma das pessoas disse assim, não, então vamos fazer um documento, fizemos um documento dizendo o que estava faltando, e eu deixei o documento com a pessoa. Ela pegou 300 assinaturas, devolveu esse documento desse bairro, nós encaminhamos à prefeitura para fazer a reivindicação e ao Ministério Público. E essas pessoas que a gente conversou, elas se tornam, né, pela confiança e ao retorno que a gente consegue dar, elas se tornam parceiros da gente e elas vão fazer essa luta junto. Então, nós precisamos ampliar esse movimento e não ramificar isso que eu tinha falado. Obrigado e desculpa qualquer coisa. Não, tranquilo, Juliano. Muito bem, então... Eu e o Wesley encerramos esse momento e a gente vai para o momento final aí da nossa plenária. Mais alguns minutinhos a gente consegue encerrar. E antes de eu passar para a Rosiane e para o João Paulo, eu queria convidar o Marcelo, por favor, Marcelo. Marcelo vai fazer um convite para nós. Essa semana a gente tem uma semana bem boa aí, né? Tá aí, que vai acontecer, e eu queria, Marcelo, que nós queríamos, né, que tu pudesse convidar o pessoal, e daí na sequência a Rosiane e João Paulo já fazem um outro momento. Obrigado, Bárbara. O convite é o seguinte, né, sobre cultura. Quando o Reginaldo falou ali, nós temos um filme, se vocês forem no Polo de Cinema Criciúma, nós temos 11 curtas-metragens. Um é sobre as escolhedeiras de carvão. Muito lindo o filme, uma homenagem aos mineiros, não, às mineiras e às negras.
E aí eu falei com o Ricardo, que é filho da dona França, ela tem viva, ela tem 92 anos, 18 filhos e mineira, ela foi escolhedeira. Então, só para vocês, né, às vezes não sabe que em Criciúma se faz cinema com muita luta, com muita garra. Eu e o Sanderhan somos de esquerda e recebemos muitas críticas e somos muitas vezes, vamos dizer assim, descartados. Outro filme legal que é Domingos Bugreiro. Nós falamos do genocídio dos indígenas choclens aqui, filmado aqui, e todos os nossos filmes vão para festivais nacionais e internacionais de curtas. Beleza. Então, na Semana do Meio Ambiente, na Unesc, dia 5, 6 e 7, vai ter a Semana do Meio Ambiente. Dia 6, terça-feira, às 19 horas, estaremos passando um curta-metragem, 10 minutos, Vamos Plantar Árvores, que é uma crítica ferrenha a Criciúma. Foi toda filmada em Criciúma, e então vai ser um filme de 10 minutos, depois vai ter um debate. Semana passada e ontem, eu fiquei na Unesc, convidei a reitora, convidei todo mundo, que é um filme ambiental, mas é um filme social, é um filme muito lindo. Então, todos e todas estão convidados para dia 6, na Unesc, às 19 horas, no Auditório Ruilce, ali no Bloco da Saúde, esse filme. Estaremos lá com a barraca do Morro do Céu. Tá? Eu faço cinema, eu dou aula, bom, eu gosto de várias coisas, tudo relacionado. Legal, só para encerrar, eu quis ir filmar, né, que nós escrevemos roteiros e filmamos e somos atores amadores. Mas amador é legal, porque amador vem de amor, então o cara faz com vontade. Eu fui com a camisa do Zumbi, vocês vão me ver no filme, esse filme repetindo, vai para festivais nacionais e internacionais, eu fui com a camisa, eu estou todo o filme com a camisa do Zumbi. Essa camisa, tu vê, onde eu ando aí, às vezes na sociedade, e sou criticado. Marcelo, tu branco, com a camisa de um zumbi, cara, o que é isso? Então, eu vejo, que coisa forte que existe em Criciúma, né? Não só em Criciúma, como a região. Então, eu quis fazer essa homenagem ao Zumbi, a Dandara, e eu estou com todo o filme com a camisa do Grande Zumbi. É isso. Pessoal, o lanchinho aqui, um cafezinho bem gostoso que nós vamos ter na sequência, tá tudo pago, né? Já vou mandar aí depois pro Sindicato dos Bancários, que foi quem fez a doação pra gente. Mas o espaço aqui a gente vai ter que fazer uma vaquinha, tá? Para depois as meninas limparem. Então, quem tiver aí uma moedinha e que quiser colaborar, a gente agradece. É isso, Pedro? Cantar aí, João e Rose. Obrigada. E de guerra, paz e guerra, todo o povo dessa terra pode cantar de todo.
canto que dizia, era um canto de alegria, sou apenas como soluço de dor. Gente, sem microfone fica melhor. Falar aqui, senão não grava. Ah, tá. Fica mais longe. Fica mais longe. Gente, estão escutando? Tá legal? Não, olha só. Essa segunda mesa, a gente acho que em 5 minutos a gente consegue resolver, ok? Que a gente vai estar pautando sobre a questão do Congresso Estadual, tá? Que vai ser realizado agora em julho, né? Então, terminando essa mesa, a gente já vai encerrar, inclusive, para o café. Então, é jogo rápido, acredito, tá? Então, vamos passar o microfone para o João Paulo. É claro que, posteriormente, quem quiser se inscrever para tirar algumas dúvidas, algumas coisas, a gente vai ficar à vontade. Ele vai passar todas as informações e depois a gente abre para as pessoas que querem esclarecimento, tá bom? Antes de eu fazer uso da palavra, eu queria saber se o Jai e o Banha têm alguma coisa que gostariam de colocar para a gente. Assim, ainda que fossem rápidos, né, mas que pudessem passar as informações, né? Aí poderiam ficar à vontade, Jai? Aí eu sou obrigado a levar, porque senão não sai na TV, né? Não, camaradas, primeiro saudar o espaço, né? Eu sou o Jai, sou coordenador estadual do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, também coordenador da ocupação Anitta Garibaldi, que é a primeira ocupação de moradia feita num prédio da história de Santa Catarina, né? Isso lá em Florianópolis, e tem realmente... É um marco realmente muito grande, não só para a gente do MLB, mas para todos os movimentos populares, principalmente de moradia. E a nossa proposta, que a gente está tentando organizar ali, estamos fazendo os contatos, é justamente fazer a plenária da CMP em Florianópolis, lá na ocupação, para realmente marcar esse momento que é tão importante, né? A CMP sendo rearticulada no Estado, a gente sabe que é uma força poderosa para o movimento que a gente precisa desenvolver aí ao longo do próximo período, né? Como o João trouxe, a gente derrotou o fascismo nas urnas, mas é preciso derrotar ele na materialidade do dia a dia, e isso se faz nos bairros, nas vilas, nas favelas, nas associações, e trocando ideia com a classe trabalhadora, né? Então, fica o convite, quem quiser ir, a gente está confirmando, fechando os detalhes com as outras entidades também. A ideia é que a gente faça no dia 8, às 7h30 da noite lá. Boa tarde a todas e todas. Eu confesso que quando o João Paulo entrou em contato comigo para a gente conversar sobre a rearticulação da Central de Movimentos Populares aqui em Santa Catarina, eu fiquei muito feliz. Assim como o João Paulo, eu também participei do congresso de fundação da CMP e fui da direção nacional logo depois da saída do João também. E foi um momento que a gente tinha uma organização de movimento popular muito forte em todo o Brasil, em especial aqui em Santa Catarina, quando nós tínhamos ainda a direção da FAMESC e muitos outros, os MOPs, Movimento Popular de Saúde, e muitos outros movimentos. E aqui no Estado, infelizmente, depois de um período, praticamente todas as organizações do movimento popular foram diminuindo, cada um ficou cuidando mais da sua cidade, do seu campo, e a organização a nível de Estado, ele acabou sumindo. Mas, felizmente, a Central de Movimentos Populares ela continuou a nível de Brasil, nos grandes centros. Até porque, aqui, na nossa região, o movimento popular mais ativo sempre foram as associações de moradores. E que, no último período, foram optados pelas administrações, pelos partidos de direita, pelo assistencialismo. Nos grandes centros, Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, né, no Nordeste, o movimento de moradia é que praticamente toca, né, a Central de Movimentos Populares. Então, para nós, aqui do Estado de Santa Catarina, nessa retomada do movimento popular, é extremamente importante esta organização.
que é uma organização que serve como um guarda-chuva para todos os movimentos populares. E o nosso grande sonho, como a gente falou ali, é ter aí essa parceria com o movimento sindical, com a estrutura do movimento sindical, com tudo aquilo que o movimento sindical tem, para nos auxiliar na retomada da construção da CMP. Lá no Vale do Araranguá, a organização, a nossa plenária vai ser dia 9, sexta-feira da semana que vem, às 19h, vai ser lá no município de Sombrio, porque é o município mais central do Vale do Araranguá e é lá também onde tem concentrado alguns movimentos populares importantes, né? E aí vocês estão todos convidados para se fazerem presentes. E aí só quero me reportar ao Júlio, eu participei agora da Conferência Estadual de Saúde em Santa Catarina. Uma grande conferência com muitos debates, mas infelizmente, a participação de poucos usuários aqui na nossa região, muito por conta da estrutura de chegar até a conferência estadual. A estrutura da conferência, os usuários tinham todas as despesas pagas, mas o problema foi o deslocamento. Os municípios em que não tinham profissionais de saúde não levaram os usuários, por exemplo. E aí a gente teve a participação, muita pouca participação de usuários da nossa região. Mas foi uma grande conferência, se avançou muito em alguns debates, em algumas questões extremamente importantes, né, que provavelmente vão ser aprovadas também na Conferência Nacional de Saúde. Mas se notou, Júlio, que lá é a retomada do novo tempo, do tempo de democracia, onde as pessoas foram participar exatamente, porque agora tem a clareza que as conferências vão cumprir aquele papel que cumpriram durante os governos Lula e o governo Dilma. Então, muito importante a nossa presença em todas as conferências que forem realizadas nas nossas regiões e nos nossos municípios. No mais, João Paulo, obrigado aí pelo convite, um abraço. Gente, amanhã Criciúma vai estar fazendo uma denúncia. Aí o Cunha, rapidinho, vai dizer que denúncia é essa que a cidade de Criciúma está fazendo para todo o país. Então, é um ato do movimento do Morro do Céu, aqui no bairro Ceará. Quem desce a Rua Chile, do lado direito ali onde tem aquele mato, do outro lado tem um campo de futebol. Nós vamos ali colocar uma faixa de denúncia, porque a construtora Agalox tem um empreendimento ali, desde 2015 que eles já vêm querendo fazer essa construção ali e alguns empecilhos atrapalharam. Mas com a prefeitura, a Câmara de Vereadores e o Conselho do Plano Diretor conseguiram mudar o zoneamento. Eles no momento agora, eles fizeram uma picada ali de 100 metros, houve supressão de vários tipos de árvore e foram lá para fazer uma sondagem. Então nós estamos fazendo essa denúncia, colocando uma faixa lá amanhã. Então convido a todos que puderem estarem lá, a partir das 14 horas, no bairro Ceará, naquela rótula da Bribrec Freios. Quem sobe do Shopping Criciúma, a próxima rótula ali em cima. Obrigado. Isso aí, gente. Amanhã, então, quem puder, quem é de Criciúma, está próximo de Criciúma, que puder estar lá, é importante fazer essa denúncia. A gente precisa evitar que o Morro do Céu seja consumido pelo setor imobiliário. É impossível. Uma cidade tão destruída, sem um rio potável, sem um rio com água limpa, eles ainda tenham a cara de pau, né, de continuar fazendo essa destruição ambiental. Então, eu e a Rose vamos continuar assim por 5 minutos, gente, para concluir. E por que a gente precisa desses 5 minutos? Porque nós, a partir das plenárias regionais, nós vamos preparar o Congresso Estadual. E aí a gente precisa, não vai ser agora que a gente vai fazer o debate, mas a gente precisava tirar desse coletivo aqui, pelo menos 3 pessoas, para se juntarem com outras 3 pessoas de cada plenária que tá sendo construída, para essas pessoas, quer dizer, 3 pessoas daqui, 3 de Tubarão, 3 de Araranguá e 3 de Florianópolis, a gente constitua um coletivo que daí sim a gente possa estar respondendo, né, a todos e a todas que participaram dessas plenárias sobre os encaminhamentos todos que serão dados, né, em torno da construção do nosso Congresso Estadual. Tá bom, gente? Então, é uma consulta. Quem se dispõe, quais as 3 pessoas que se dispõem a fazer parte desse coletivo?
Pode até ser mais, mas a gente sabe assim, ó, se for um coletivo muito grande, depois a gente vai ter uma dificuldade prática na condução das coisas. Por isso, a gente está tirando como critério, né, que seja 3 por plenária. Né? E lógico, e aí combinar sempre a participação, né, de meninos e meninas, né, para a gente não ficar com... não reproduzir... Sim. Então tá, a colônia indica a Cida como que é quem coordena. Então a Cida. Beleza. Pedro, a Rosa está sugerindo meu nome. Eu sugiro que também o Morro do Céu faça parte e que o movimento negro faça parte. Wesley. Aí, ó, nós temos 5 nomes. Nós precisamos ter 3 nomes. Eu não tenho problema nenhum ficar fora, porque eu posso ficar na comissão sem ter direito do voto e tal, mas eu posso estar junto para estar apenas contribuindo com informação, alguma coisa, uma vez que a gente tem uma ligação com a nacional, né? Vamos fazer essas 3 indicações por movimentos, então, gente? Os pescadores artesanais, movimento ambiental, que não é o Morro do Céu, mas o movimento ambiental, e eu acho que quem fica pelo movimento dos negros para tratar da questão racial, para estar junto, que a nível nacional, na CMP, os negros, as várias correntes dos movimentos nacionais estão presentes. Então é importante que a nossa região indique alguém, né? O Renato, então tá. Não, fica. Eu acho que fica assim. Quem pode ficar pelo movimento? Quem fica pelo movimento? Não. Indiquem. Vocês conversam aí, indiquem. Então tá, vamos. Movimento Negro, Colônia Cida. E o Jurandir fica pelo movimento ambiental. Aí o Wesley, o Pedro, também se colocam à disposição, tá? Mas sendo que os 3 vão ficar responsáveis de estar conversando com as outras plenárias, com a de Tubarão, que já indicou os 3, e com as futuras plenárias de Araranguá e Florianópolis. É isso, gente? Então eu vou passar a palavra para a Rose, para que ela possa fazer as considerações finais para o nosso coletivo. Não, gente, pessoal, mais uma vez, coisa esquisita. Mais uma vez agradecer a presença e a disposição e a prioridade que cada uma e cada um deu nessa tarde de hoje, porque a gente sabe que não é fácil, depois de uma semana de trabalho, de estudo. A gente tem também a nossa vida pessoal e se dispor a estar aqui no sábado à tarde para discutir movimentos populares, é porque realmente são pessoas comprometidas. Então, um abraço, um agradecimento muito fraternal, agradecer o pessoal aí da RTV Sul, né, por estar também presente. Tá. E a parte melhor da plenária, é a gente tomar o nosso cafezinho, tá bom? Muito obrigada, e o cafezinho está ali atrás. Beijo.